Glória a Deus. Como eu falei, o tema dessa noite é renúncia. Está lá em Lucas 14, versículo 26, que diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando ao outro lado ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Aleluia. Irmãos, a renúncia é uma palavrinha que é difícil, porque nós, vamos ser sinceros, né? Seres humanos, a gente gosta das coisas para a gente. A gente quer reter as coisas, a gente não quer renunciar a nada. Mas estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, nós podemos perceber que o Evangelho do Reino, o Evangelho do Senhor Jesus, ele diz a respeito de renúncia. E renúncia é um processo que todos nós vamos passar. Renúncia diz respeito àquilo que nós devemos abrir mão em prol de Cristo, em prol do reino de Deus. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: que espaço Deus ocupa na sua vida? É uma reflexão. Será que Deus ocupa um grande espaço ou um pequenino espaço? Bem pequenininho, talvez de domingo. A vida com Deus exige renúncia. Qual o espaço que você tem dado para Deus? Quem não pode tomar a sua cruz e não ver após Ele, não pode ser discípulo dele. A renúncia não é uma penitência. A renúncia não é a renúncia em si. Vou renunciar, porque se eu renunciar, eu me tranco. Então, através da minha renúncia, eu vou ser salvo porque eu renunciei. Não, é porque você é salvo, porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, que você renuncia. O processo é o contrário. Porque muitas religiões, várias, que se for estudar, tem alguma coisa que eles vão renunciar. Mas aquela renúncia, ela em si, ela não vai trazer salvação. Ela não vai trazer vida. A única renúncia que vai mudar a sua vida é quando você renuncia o seu eu, as suas vontades e coloca tudo na mão de Jesus. Essa é a única renúncia. Você quer ser vitorioso? O caminho da vitória é uma contradição. O caminho da vitória é uma exigência de renúncia. Quer ser vitorioso? Renuncie. Só que a gente tem vivido tempos que jamais essa palavra, assim, na mídia, em todos os locais tem se falado o quê? Não, você não tem que renunciar, não. Viva feliz, viva a sua vida.
Viva do jeito que você achar melhor, porque o importante é você estar feliz. Irmãos, se a gente partir desse pressuposto, que o importante é eu estar feliz, então eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso me desfrutar em qualquer coisa, eu posso ter a vida, mas a vida que o Senhor Jesus nos entregou e pede que nós vivamos é uma vida de renúncia. Quer ser vitorioso? Renuncie. A vida cristã autêntica é marcada por uma entrega total. O apóstolo Paulo expressa isso claramente quando ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O viver para você tem sido Cristo? E o morrer em Jesus tem sido ganho? Essa crucificação espiritual é uma chamada renúncia. Não é uma punição, irmãos, mas é um caminho de liberdade. Só renuncia quem é forte. Só renuncia quem se fortalece em Jesus. Porque quem não se fortalece no Espírito Santo de Deus e não se fortalece em Cristo Jesus, não consegue renunciar. Vivemos em uma sociedade que se valoriza o conforto, o individualismo, a liberdade de escolha. A palavra renúncia soa ultrapassada, quase como um conceito fora de moda. Para muitos jovens, renunciar parece coisa de tempos antigos, de espiritualidade exagerada. Ah, não, está sendo muito radical. Ah, não, está sendo muito assim, irmãos. A igreja do Senhor Jesus, ela é exclusiva para aqueles que temem ao Senhor Jesus. Não adianta eu querer pegar os meus pecados, botar um verniz neles de crente e apresentar a igreja que eu quero com o meu pecado decorado e dizer que é uma igreja inclusiva. Isso abomina o coração de Deus. Por quê? Porque eu não abro mão do meu pecado, eu não abro mão daquilo que me dá prazer, eu não abro mão de escolhas erradas, eu não abro mão de sexualidade errada, eu não abro mão de coisas erradas, e eu pego as coisas que são erradas e coloco uma capinha de crente, um altar de crente, musiquinha de crente, e ali não tem o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele é exclusivo. E a palavra renúncia para essas pessoas soa como um bate na cabeça e a pessoa fala: não vou renunciar a nada. Entretanto, a renúncia sempre fez parte do vocabulário cristão. Jesus nunca prometeu um caminho fácil, pelo contrário. Em diversos momentos, ele exige coisas difíceis. O jovem rico pede que se desapegue de todos os seus bens. Quem deseja segui-lo, ele alerta sobre a necessidade de negar-se a si mesmo. Irmãos, negar-se a si mesmo é quando eu, na minha vontade, falo assim: não, eu tenho que fazer isso porque todo mundo faz. Eu tenho que agir assim porque todo mundo age. Eu tenho que tomar essa postura porque todo mundo toma. Não. Negar-se a si mesmo é colocar as suas vontades sujeitas ao Espírito Santo de Deus. E ser amansado por Deus, como eu falei na quarta, não é para as pessoas boazinhas assim, que falam mansinhos, não. É para a gente assim, ó, que é difícil. É para a gente que é difícil. Como eu, como você. É pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, controla a minha língua, controla a minha carnalidade, controla os meus olhos, controla a minha boca, que eu haja de acordo com a tua vontade. A profundidade da renúncia. Renunciar não é apenas abrir mão de algo externo, mas de nós mesmos. Isso confronta nosso desejo natural de preservação
e controle. A cruz, longe de ser um fardo passivo, porque para muitos a cruz é um fardo. Eu digo para vocês, a cruz não é um fardo. A cruz é lembrança que o Salvador nos dá todos os dias, que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, e nós somos redimidos pelo seu sangue. A cruz é isso. Ela não é tragédia, mas é identificação com Cristo. Nós nos identificamos com o Senhor, que naquele dia, naquele momento, levou sobre si o seu pecado e renunciou à sua glória, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Irmãos, é necessário um processo de renúncia. É necessário um processo de renúncia nas nossas vidas. Irmãos, quando Deus opera na nossa vida, se você não quiser renunciar, você vai ser tratado de uma maneira que terá coisas que você vai ter que renunciar, porque Deus não vai te perder. Então, irmãos, eu digo para você, é mais fácil você entrar nesse processo de renúncia calmamente, entregando e falando, Senhor, eu quero renunciar a isso, do que Deus tenha que tratar com você nesse processo. É melhor você tomar posição da sua vida, das coisas que você verdadeiramente tem que fazer, do que Deus pegar em você e falar assim, então vamos tratar, então vamos tirar. Porque a renúncia, irmãos, às vezes a gente não quer renunciar e Deus vai lá e arranca da gente mesmo. Você está falando com uma pessoa que teve que passar por vários processos para chegar aqui, que Deus teve que arrancar de mim orgulho. 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 Como eu já falei, uma pessoa que não pedia nem um Pix, que saiu de casa para trabalhar com 18, 19 anos, e vê a minha cara estampada no SBT, porque queimou fogo a minha hamburgueria, e eu pedi no Pix, é processo. É processo. É processo. Eu tive que passar por esse processo. Deus teve que arrancar de mim o orgulho. Deus teve que arrancar de mim a vaidade. Deus teve que arrancar de mim a prepotência, que achava que eu não precisava de ninguém porque eu era autossuficiente. E desde sempre eu trabalhei, eu me orgulhava de falar, não, mas eu trabalho desde os meus 18 anos. Eu não peço nem de pai, nem de mãe. Aí Deus vem lá, pum! Ah, é? Ah, é? Minha carinha linda lá no SBT da tarde. Virando, falando assim, o Pix aqui para vocês me ajudarem. Pix de 10, de 5, de 2. E aí? É para nos mostrar que Deus tem o controle das nossas vidas. Em tudo Ele trabalha nas nossas vidas. Irmãos, deixe ser quebrado. Deixe ser trabalhado. Coloca diante dele as coisas que você precisa deixar. E deixa hoje. Deixa hoje. Deixa. Deixa o passado, deixa as circunstâncias, deixa tudo. O que devemos renunciar para seguir a Jesus? Renunciar o controle da própria vida. Eita, mas eu gostei desse aqui. Eu sou daquelas pessoas, para falar os pecados a gente fala mesmo. Se eu pudesse, eu tinha um controle master aqui assim. Na minha casa, eu estaria controlando os meus filhos. Olha, você faz isso. Você faz isso. Controlando todos eles. Estaria com... Quem gosta de joguinho de computador, eu pegava aquele joystick, né?
Eu pegaria o controle e ficaria lá controlando os meus filhos, meu marido, todo mundo. Irmãos, e a primeira coisa que você não controla na vida é filho. Você acha, você controla eles, é bonitinho assim, ó, quando estão tudo pequenininho. Você leva, você busca, vai para a escola, volta, começa a crescer, mudou tudo. Você não controla. E aí que a gente começa a apanhar mesmo, e a virar gente, porque a gente tem que aprender a depender dele. Tão somente dele. E você acha que Deus fez o quê? Com o meu controle? Meu controle Master Plus de vida, porque quem se acha muito autossuficiente, porque não tive um pai para cuidar de mim, não tive um monte de coisa, aí o que você pega? Você pega um controle e você fica assim, não, está tudo sob controle. O pneu furou, eu vou lá, vou trocar, eu vou fazer isso. É a mulher super poderosa que faz tudo. Não, irmão, você não faz nada, não. O problema, você adoece, todo dia eu estou entregando para Jesus, porque senão eu fico doente. Todo dia eu estou falando, Senhor, toma nas tuas mãos, não quero controle de tudo, não. Porque senão você vira a máquina super poderosa que vai resolver tudo. Você não vai resolver nada. Entrega para Ele nessa noite. Se tem coisa que você não pode resolver, não está no seu alcance, o que você tem que fazer, faça. Mas tem coisa que você não pode fazer nada. Doença. Irmão, se eu pudesse, quando os meus filhos estavam doentes, eu ficava lá no lugar do médico. Só faltava me plantar lá dentro, pegar a seringa, falar, não, esse medicamento está errado, e não sei o quê. Só faltava jogar ali. Minha filha, para viajar sozinha, eu botava ela quase lá dentro do avião. Eu só não passava pela... Se eu pudesse, a primeira vez que ela viajou sozinha, se eu pudesse, eu entrava do lado dela e sentava do lado dela até ela chegar lá, para ver se ela chegou inteira. E quando ela chegava lá, era 1000 WhatsApp. Você está viva? Você está bem? Está tudo certo? Aconteceu, está tudo bem? Irmãos, Deus me tratou de um jeito, que dessa última vez que ela foi, não fui nem no aeroporto. Glória a Deus. E ela voltou sã e salva para a glória do Senhor, e sempre vai voltar, porque eu entreguei nas mãos do Senhor. E não tem coisa que mãe tenha que aprender mais do que isso, porque um dia vai casar, um dia vai embora, e você, pobre coitada, não vai poder pegar a sua filha, ficar lá carregando, levando, sentando. Se eu pudesse, eu entrava lá dentro, e depois, quando eles crescem, você vai levando tanto fora que você vai acordando, 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 acordando. E é difícil para nós cortarmos esse cordão umbilical. É difícil, mas o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas. Ponto 2, renunciar ao pecado e à vida mundana. Irmãos, não existe 2 tipos de vida. Primeiro, passa aí. Eu não posso ser a Gleice aqui, a Gleice irmã, lá, a irmã, né? Todo mundo chama de irmã, aquela bênção. Aí a Gleice lá, que fala vida secular. Não, você tem uma vida só. Você não tem 2 vidas, você só tem uma vida só. Raciocina comigo, você não pode ser uma coisa aqui e uma coisa lá fora. Você não pode ter dupla personalidade ou dupla identidade. Ué, quem te conhece aqui tem que te conhecer da mesma maneira lá fora. Não pode ser uma pessoa duplicada. Que Deus arranque hoje toda duplicidade de vida. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Se você tem algo, aqui não é para te afrontar, nem para te humilhar, nem para te trazer tristeza, não. É para te libertar. A liberdade, quando você se arrepende.
Uma das melhores coisas da nossa vida é sermos uma pessoa autêntica. Porque você não deve nada a ninguém. Você tem uma vida que você não esconde nada. E quando você esconde, eu digo para você, Satanás tem uma liberalidade na sua vida de agir. Que o Espírito Santo de Deus te liberte. E que toda liberalidade do agir de Satanás na sua vida seja desfeito hoje, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nada escondido, nada escondido, nada. Se você tem algo escondido, hoje é a noite de arrependimento. Hoje é a noite de se prostrar, porque onde há coisas escondidas, o diabo tem legalidade de agir. E por isso que a gente vê muitas pessoas chegando na igreja, oh meu Deus, ora por mim, oh porque eu estou passando isso, que eu estou passando aquilo. Se tem coisa escondida, confesse, confesse. Confesse ao Senhor Jesus, confesse ao Senhor Jesus, porque a renúncia é o caminho da sua vitória. A renúncia é o caminho da sua vitória. A renúncia é o caminho da sua vitória. Renuncie hoje. Renuncie hoje. Renunciar à riqueza como um fim. Irmãos, a gente vive em Brasília, o lugar dos concursos, como eu digo, mas não está mais tanto concurso assim, tá? Já foi a época, lá no passado. Então, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua vida, você tem que batalhar. Admiro pessoas batalhadoras, nós somos, mas o seu olhar não pode estar em cima só dessas coisas. Porque essas coisas vão passar e perecer. Mas o nosso olhar tem que ser em Cristo Jesus. Porque todas essas coisas nos serão acrescentadas. Irmãos, o Senhor não me deve nada. Nada. Desde que eu coloquei a minha vida nos pés do Senhor, nada. De nada eu tenho arrependimento. Renunciar ao status, à vaidade, buscar o reconhecimento humano, nos afasta da humildade em Cristo Jesus. Vamos colocar lá em Marcos 8, 36, por favor. Marcos 8, versículo 36. Marcos 8, 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que aproveitaria o homem a ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Irmãos, é época da visibilidade. Você é visto. Você tem que ter o melhor carro, a melhor casa, os melhores filhos, os filhos mais bonitinhos, engomadinhos, cheirosinhos, a perfeição. Essa perfeição, irmão, já digo para vocês, não existe, pois o que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? De que proveito tem, irmãos, eu buscar essas coisas, buscar o proveito só financeiro e esquecer da minha alma? O que você tem? Se hoje o Senhor te chamar, irmãos, a gente só se acorda, na verdade, quando a gente passa uma situação da quase morte. Eu não sei se você já passou por isso ou já viu um ente querido passar por isso, mas eu já vi. É naquele momento que está ali, ó, um pé aqui, outro lá. E o que adianta ganhar o mundo naquele momento se tua alma não for aos céus? Se tua alma não estiver rendida ao Todo-Poderoso? Do que adianta?
Quando a gente passa por essas situações, é que a gente vai entender. Meu Deus, o que adianta a riqueza? O que adianta a hamburgueria? O que adianta tribunal de justiça? O que adianta tudo se eu perder a minha alma? Do que vai adiantar? Irmãos, é necessário compromisso com Ele. É necessário uma busca total e restrita ao Senhor Jesus. É necessário renunciar às relações que nos afastam de Deus. Um ponto muito sensível da nossa humanidade, relações afetivas. Irmão, se tem uma pedrinha na vida do ser humano que faz você se afastar do propósito de Deus, são as relações afetivas. Relações afetivas que não vêm da parte de Deus, elas vão te propiciar um peso tão grande, ou um preço tão grande que você terá que pagar. De oração, de jejum, porque quando já casou, irmãos, aí você vai ter que dobrar o joelho lá e ficar orando e pedindo para Deus ter misericórdia. Agora, enquanto você não casou, você tem oportunidade de escolha. Escolha bem com quem você vai unir a sua vida. Porque é uma das escolhas mais difíceis e que vai ter consequências aí para o resto da vida. E não digo só dessas relações afetivas, digo também de relações de amizade. Irmãos, nem toda amizade, nem toda coleguinha, nem todo amiguinho é bom para você. Nem todo. Tem gente que a gente acha que é amigo da gente. Não, é a gente que acha que é amigo, mas aí a pessoa não acha, não. Que você faça uma reflexão hoje, porque eu já passei por isso também, de achar que uma amizade estava quase substituindo Deus na minha vida. Porque aquilo que a pessoa fazia, eu tinha que fazer atrás, porque o problema estava comigo. Quem era dependente emocional era eu. Eu que tinha problema de família, eu que tinha problema de pai, eu que tinha problema de mãe. Então eu vi aquela pessoa com uma família perfeita, entre aspas, tá, irmão? Uma família que eu queria ter, que eu achava que era uma família boa, e eu ficava ali mendigando amor. Oh, amiga, você tem que ser a minha amiga. E a pessoa me olhava de cima para baixo, porque ela não achava que estava no mesmo nível que eu. Ela achava que eu precisava dela. E realmente, na situação que eu me coloquei como dependente dela. E isso atingiu a minha vida em vários aspectos. Atingiu em escolhas profissionais, atingiu em postura de vida, porque essa pessoa eu conhecia desde a infância, e foi até trabalhar comigo. Então, como ela agia no local de trabalho, eu tinha que agir também, porque eu era seguidora dela. Eu não era seguidora de Cristo. Eu era seguidora do que ela fazia, porque eu era uma pessoa sem identidade. Era uma pessoa que não sabia quem eu era uma pessoa frágil, era uma pessoa que qualquer coisa chorava, e eu ia atrás dessa amizade. Oh, fulana, você é tudo para mim, fulana, e não sei o quê. Ao ponto, batia na porta sem avisar, aí era aquele desespero, irmãos. Era aquele desespero. Só quem passou por isso sabe como é que é. Que a tristeza, a angústia é tão grande, e você não sabe quem é você em Jesus, que você coloca nas mãos de outra pessoa, não coloca nas mãos de Jesus a sua vida. Você pega a sua vida, que é preciosa, é importante para o Pai, e você coloca na mão de uma terceira pessoa. Oh, irmãos, não faça isso. Renuncie hoje. Se é necessário você renunciar a algum tipo de amizade, alerta o teu coração, porque a amizade boa é aquela amizade que te leva ao céu.
Amizade boa é aquela amizade que te vai trazer paz. A amizade boa é aquela que está ali, ó, ombro a ombro com você. A amizade boa é aquela que vai levar você a um nível mais alto. Isso é a amizade que vem dos céus. Agora, aquela amizade que liga para você só para falar problema, ou para falar problema de igreja, ou para falar problema de não sei quem, ou para fofocar da vida dos outros, irmãos, isso não é amizade, não. Isso é o cão usando uma pessoa e você, bobo, não tem estrutura, não tem sabedoria e está ouvindo. Mas que hoje, em nome de Jesus, você corte isso. Você corte todo tipo de amizade que te afasta do Mestre Jesus. Você corte todo tipo de pessoa que te coloque para longe de Jesus. Sabe por quê? Porque esse tipo de pessoa também, ela além de te afastar, ela quer que você afunde junto com ela. Ela não tem caminho, ela não tem destino, ela não tem propósito de vida. Ela é um nômade. Ela está aqui, está ali, está amanhã, e ela vai sugar você. E ela vai atrás de você e vai arrancar coisa de você. Abre teu olho, irmão. Que em nome de Jesus a gente seja livre de toda dependência emocional. Que a gente seja livre, cristãos maduros, fortes, que vão poder falar da presença do Senhor para outras pessoas. Não você ser um bonequinho manipulado pelos outros. Vamos crescer, vamos viver, vamos resplandecer a glória de Deus. Porque o que o Senhor quer das nossas vidas é um coração voltado ao Mestre. É uma vida de renúncia. Se é necessário essa noite você renunciar essa relação afetiva que está te matando. Se é necessário você renunciar essa amizade tóxica. Abre teu olho hoje. E renuncia tudo aquilo que te tira da presença do Pai. Renuncia. Renuncia ao orgulho. Renuncia à soberba. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quem se exalta será o quê? Humilhado. E quem se humilha será o quê? Exaltado. Irmãos, renunciar ao amor pelas coisas do mundo, a concupiscência da carne. Não ameis o que há no mundo, porque não procede de Deus. Paulo disse, como eu falei, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Já estou crucificado com Cristo. Vamos ler em Filipenses 3, 7 até o 9. Filipenses 3, 7 até o 9. Paulo renunciou tudo, prestígio, posição, segurança. Ele entendeu que nada, absolutamente nada, vale mais do que conhecer e ser achado de Cristo. Vamos lá, no versículo 7. 3, 7. O 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória. Sabe o que ele considerou? Tudo que ele perdeu como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, e não tendo a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Irmãos, é tempo de despertamento. É tempo de despertamento. Hoje, se você perdesse tudo, ainda teria fé? Se você perdesse todas as coisas materiais, pessoais, ainda teria fé?
Esta é a pergunta que a renúncia nos faz. Porque seguir a Jesus Cristo é estar disposto a deixar tudo por Ele. E ao fazer isso, descobrir que ganhamos o quê? Tudo. Porque todo aquele que quiser conservar a sua vida, perdê-la-á. E todo aquele que perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la novamente. Oh, irmãos. Oh, irmãos. Vamos ficar de pé. Porque essa palavra, irmãos, ela é uma palavra de confronto. Confronto comigo. Vocês acham que nós somos humanos? Você acha que é fácil renunciar o tempo todo o tempo? Não. Mas o que o Senhor tem através da renúncia é uma vida de abundância, é uma vida de alegria, é uma vida de satisfação. Quando nós renunciamos ao pecado, irmãos, sabe o que nós dizemos ao pecado? Eu não sou refém seu. Quando eu renuncio às coisas que não agradam a Deus, quando você não consegue renunciar, sabe o que você está dizendo? Para o pecado, para as coisas, você me domina. Irmãos, eu já estou levando um processo de Deus a respeito das coisas. E um dos processos que o Senhor tem falado comigo é a respeito da comida. Sabe por quê? O crente não bebe, não fuma, não faz mais. Ele, às vezes, se torna refém de quê? Da comida. Aí você olha para a comida porque as suas emoções estão ruins e você não vai pegar um cigarro, porque, afinal de contas, você é crente. Você não vai lá no boteco pegar uma cerveja, porque, afinal de contas, você é crente. Mas você vai cair na comida. Você vai cair na comida e não vai ter limite para aquilo. E o teu corpo, uma hora, vai gritar. Então, irmãos, a gente tem que fazer um autoexame. É muito fácil eu falar para vocês assim, eu estou livre de todos os problemas, tentações. Não, irmãos. Não. E uma boa notícia eu quero te dar, que não é só cacetada não, irmãos, fique feliz. Lá em Marcos 10, versículo 29 e 30. Eu tenho uma boa notícia para você, não saia daqui triste, saia daqui alegre. Saia daqui alegre, sabendo que o resultado da sua renúncia é uma vida de bênção, uma vida de paz, é uma vida de prosperidade, é uma vida que você vai ter contente, que você vai viver em alegria. Não saia daqui pensando, oh meu Deus, eu tenho que renunciar, minha vida vai ser horrível. Não! A sua vida vai ser muito melhor. A sua vida vai ser uma vida calma, uma vida alegre. Deus vai te restituir muitas vezes mais. Ali em Marcos 10, 29. Para você sair daqui contente, sabendo que você tem que renunciar. Mas o que o Senhor promete para vocês... Aleluia! O que o Senhor promete para vocês, irmãos, é grande. Vamos ler juntos, animados, irmãos, animados. Porque o que o Senhor vai fazer no nosso meio é coisa grande. Porque hoje nós vamos renunciar. Hoje a igreja vai renunciar. Vamos ler lá em Marcos 10, 29, diz... E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba, quantas vezes? Quantas vezes? Já neste tempo, em casa
irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições, no século futuro e na vida eterna. Aleluia. Quantas vezes mais? Quantas vezes mais? O valor da tua renúncia. A tua renúncia, ela tem um resultado. A tua renúncia. Eu vou pedir que os obreiros fiquem aqui na frente, e a igreja toda, vamos nos colocar aqui em frente, irmãos. Vamos colocar, pode vir aqui na frente. Irmãos, todos nós precisamos renunciar a alguma coisa. Todos nós precisamos renunciar a alguma coisa. Todos nós precisamos renunciar. E os obreiros vão colocar as mãos em você, vão estar te auxiliando em oração, vão estar te auxiliando para que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida, que você consiga renunciar. Todos, porque o dia é hoje. Pode louvar. Quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Oh Deus, vai tocando os corações. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor Jesus. Toca, Senhor Jesus. Faça de novo, Senhor Jesus. Faça de novo os teus filhos, Senhor. Senhor, faça de novo, Senhor. Senhor, que nós possamos renunciar, Senhor. Renunciar às nossas vontades, Senhor Jesus. Renúncia, Senhor. Renúncia, Senhor. Renúncia, Senhor. Renúncia, Senhor Jesus. Renúncia, Senhor Jesus. Renúncia. De novo. Ó Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, toma nas tuas mãos teus filhos, Senhor Jesus. Toma nas tuas mãos, Senhor Jesus. Toma nas tuas mãos, Senhor. Vai, Senhor, tocando na vida dos teus filhos, Senhor Jesus. Vai, Senhor Jesus. Oh, Jesus Todo-Poderoso. Senhor, vai tocando, Senhor Jesus. Vai tirando, Senhor, toda a tristeza, Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, quebra a nossa vida, Senhor Jesus. Oh, Jesus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, nos faça de novo, Senhor Jesus. Nos faça de novo, Senhor Jesus. Nos faça de novo, Senhor Jesus. Nos faça, Senhor, de novo, Senhor Jesus. Senhor, nós precisamos, Senhor, ser feitos de novo, Senhor Jesus. Nós precisamos, Senhor Jesus. Senhor, vai colocando, Senhor Jesus, os teus filhos, Senhor Jesus. Vai derramando do teu poder, Senhor Jesus. Vai derramando, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vou pedir a obreira Marisete agora para estar orando também. Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui como igreja do Senhor, aqui diante do teu altar, o lugar, Senhor, onde nós depositamos, onde nós rasgamos o nosso coração, onde nós renunciamos a tudo quanto somos e possuímos, Senhor, para vivermos a excelência da tua vontade. Senhor, a tua palavra diz, Pai, que nós podemos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas para isso nós precisamos renunciar a nós mesmos e buscar, Senhor, a mudança do nosso pensamento, da nossa maneira, Senhor, de raciocínio, deixando as coisas deste mundo, deixando, Senhor, o molde deste mundo, saindo desse molde, Senhor, que nos aprisiona. E é isso que nós estamos fazendo esta noite.
Nós estamos saindo desse molde, Senhor, do sistema do mundo, para nos amoldar ao Senhor, para nos amoldar a Tua palavra, para nos amoldar a Tua vontade. Então, em nome de Jesus, aceita as nossas vidas, aceita, Senhor, a nossa renúncia, aceita a nossa oferta, aceita a nossa vida, e nós pedimos, Senhor, no que é necessário, nos quebra como vaso nas Tuas mãos e nos faz de novo, Senhor, nos refaz, para que nós sejamos a igreja, a noiva, meu Deus, que tem, Senhor, meu Pai, uma vida inteira diante do Teu altar, uma vida de santidade, que sejamos achados irrepreensíveis no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo diante de Ti. Então, nesta noite, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas mazelas, em tudo que nós não agradamos ao Senhor, que tenhamos entristecido ao Espírito Santo, nós colocamos diante do altar, e nós recebemos a lavagem purificadora do sangue de Jesus, e renunciamos, nós nos despimos do velho homem, Senhor, para nos revestir do novo homem, que é segundo Cristo, e vivermos a Tua vontade plena nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos glorificar o Senhor com palmas. Aleluias, aleluias. Só temos que agradecer ao Senhor. Irmãos, a presença dEle no nosso meio. Nós não estamos aqui, Senhor, só para cumprir. Nem eu, nem você. Nós estamos aqui por um propósito.